Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz se recusou. Por fim, ele pensou: eu não temo a Deus, não respeito homem algum, mas esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha mais aqui me agredir. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz esse juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que de dia e de noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentar um pouquinho, você que está em casa, você que está aqui na nossa paróquia Santa Terezinha, Saint Pison, né? Primeiro eu quero esclarecer uma coisa. Circulando umas vozes por aí que estão dizendo que eu estou proibindo as pessoas de entrar na igreja, quem votar em determinado candidato. Eu não citei candidato aqui, primeiro ponto. Eu não posso. Se pudesse eu citava, mas é ordem do bispo. Não posso citar não, eu posso orientar as pessoas. Segundo, eu nunca impedi ninguém de entrar na igreja não. O que eu disse foi, e vou dizer de novo: toda pessoa que favoreceu o aborto, sabe o que é aborto, né? Está excomungado. O que é excomungado? Não pode comungar. Isso é doutrina da igreja. Então você veja, né? Quem é que está favorecendo o aborto? Toda pessoa que favorece o aborto não pode comungar. Essa é a doutrina da igreja católica. Isso aí eu vou falar, né? Mas não disse que não podia entrar não pode comungar. Está claro o que eu estou dizendo? Está claro o que eu estou dizendo? Portanto, essa é a doutrina da igreja. Quem favorecer, quem for a favor, quem disser que vai fazer, está excomungado. Fui eu que criei essa doutrina não, mas se não tivesse criado, eu ia criar. Mas foi a igreja, é a doutrina da igreja, que fique bem claro, e eu vou falar. E estou falando, né? Faz tempo que eu falo, não é de hoje não. Então, hoje o Evangelho é de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas, né? Como sempre esse ano foi Lucas. É 18, Lucas 18, 1 a 8. Naquele tempo, começa dizendo assim, é hoje, né? Na hora que é anunciada a palavra de Deus, ela acontece no coração que acredita. O mais importante para nós, irmão, é anunciar a verdade, porque a verdade liberta. A gente se torna livre quando diz a verdade, quando anuncia aquilo que a igreja diz. Tem que ter medo de ninguém não.
né? Porque a igreja tem palavra de verdade, a igreja é a verdade. Então eu tenho, vocês também, que dizer a verdade. Se vão escutar ou não, não depende de mim. A minha obrigação não é que escute, quer dizer, aqui realmente tem que escutar, né? Eu estou falando. Mas se vão fazer ou não, não depende de mim, mas eu vou dizer, né? E a obrigação do cristão é falar a verdade, né? Não só escutar, vocês estão escutando, mas tem que falar, né? Procurar ler, estudar o que a igreja ensina para dizer. E dizer com toda a autoridade. Então naquele tempo é hoje, agora, né? Que vai acontecer no coração que acredita. Jesus contou aos discípulos uma parábola. Então ele está falando com os discípulos. O discípulo dele hoje somos nós. O que é discípulo? É todo aquele que ouve a palavra, ouve e coloca em prática. Porque não adianta ouvir se não colocar em prática. Não adianta dizer, o padre diz que quem que é a favor de aborto está excomungado. Aí vai e fica a favor do aborto. Não é discípulo. Não é discípulo de Nosso Senhor. Porque se a igreja diz uma coisa e faz o contrário, né? Se a igreja é contra a ideologia de gênero, nome difícil, né? Ideologia. Aí a pessoa é a favor, é contra a igreja. Como é que é discípulo, Nosso Senhor? Se a igreja diz que Nosso Senhor criou homem e mulher, aí inventa um tal de casamento, né? De dois homens. Não é discípulo de Nosso Senhor. Tem que separar as coisas, né? Então ele está falando para o discípulo. E ele está falando uma parábola. O que é uma parábola? É uma história. Ele fala com a linguagem do povo, para que o povo possa entender. É tipo uma catequese. E aí direciona, dá um sentido religioso. É isso uma parábola. É uma história que ele conta para edificar, para fazer uma catequese, para orientar o povo. Nosso Senhor fazia isso. E a parábola de hoje é sobre a oração, para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre. Não é rezar um dia e outro não. Não é rezar uma semana, o outro não. Não é rezar um mês e o outro não. Não é rezar um ano e o outro não. É sempre. Aqui está dizendo sempre. Não adianta rezar um dia e o outro não. Não adianta não. É rezar sempre, todo dia, o dia todo. E nunca desistir. Tem gente que começa e depois desiste. Quantas pessoas, né? Quando eu cheguei aqui há 7 anos, começaram com aquele fogo todo, depois se afastaram. Quantas pessoas com a Covid se afastaram, né? Muita gente se afastou. Foi perdendo a fé, né? Que ele vai falar no final. Uma coisa para a gente não perder a fé, um sinal, é rezar. É tipo assim, você tem uma planta, aqui tem um bocado de planta agora que nós estamos colocando aqui, né? Tem que aguar essas plantas, senão elas vão morrer. Aí a oração é a água, né? Que a gente bota na planta, né? Na fé. Se não rezar, não vai ter fé não. Então ele diz rezar sempre e nunca desistir. Aí contou uma história para dizer que tem que rezar sempre. A história é essa que eu falei, né? Numa cidade tinha um juiz que não temia a Deus, um juiz corrupto, iníquo, vagabundo. Hoje também tem, né? Só julga por dinheiro. Quem der mais dinheiro, aí ele absolve. Mas a viúva era pobre, não tinha dinheiro para dar para ele. Aí todo dia a viúva vinha pedir justiça contra o adversário. Tinha alguém que estava maltratando ela, né? Essa história acontece hoje, viu? Só naquele tempo não. Quantas pessoas que não têm recurso vão atrás da justiça e não encontram? Maior dificuldade. Por quê? Porque o juiz não quer julgar. Pronto. Mas, seu juiz, eu vou lhe dizer uma coisa. Para esse aqui e para você, se você estiver me escutando. Se você não julgar, você vai ser condenado por Nosso Senhor. Gosto de ver, olhar para a televisão, falar olhando para a televisão, aqui também tem.
Se você não fizer justiça mesmo, você vai para o inferno. Pode ser quem você for. Ter dinheiro, não ter. Geralmente eles têm, né? E quanto mais poderoso, maior vai ser o buraco que você vai. Você tem a obrigação de fazer justiça para todo mundo. Para o rico, para o pobre, para quem tem dinheiro, para quem não tem. É obrigação sua. Ninguém aqui está pedindo para você não fazer, não. E eu estou dizendo, você vai para o inferno se você não fizer. Estou falando para esse juiz aqui e para o juiz tudinho de hoje. Porque Deus vai julgar. O juiz mesmo é Deus. Aí se o cara tem uma autoridade aí, seja quem for, pode ser também governador, prefeito, pode ser quem for. Se não fizer justiça, vai ser condenado. Esse povo todo quer ser, né? Presidente, governador, não sei o quê, juiz. Pois bem, não queira não, porque se você não fizer, você vai para o inferno. Né? Você tem uma obrigação se você chegar lá. A obrigação de julgar corretamente todo mundo. Se não julgar corretamente, você vai para o inferno. E mais, né? Porque alguns aceitam até suborno, corrupção. Vez outra estoura aí na televisão, né? Aí, além de ter que julgar corretamente, não vai ter que devolver o dinheiro que pegou. Ainda tem isso. Devolver tudo. Essa é a justiça de Deus. Por isso que eu nem me preocupo, né? Quer dizer, a gente fica chateado quando tem esses juízes aí, né? Fazendo essas coisas, né? Mas eu tenho certeza que eles vão ser julgados, né? Do mesmo jeito que eles estão julgando, eles vão ser julgados. E ou devolve o que tirou, ou vai ser condenado. Pois bem, então a viúva vinha todo dia, pedindo justiça. Ele nem escutava. Aí, diz aqui, durante muito tempo, ele se recusou. Por fim, ele pensou: eu não temo a Deus, quer dizer, não estou nem aí para Deus. Ele, né? Não respeito homem nenhum. Ele se acha muito poderoso. Mas essa viúva está me enchendo o saco. Eu vou fazer justiça para ela, não porque ela mereça, e ela merecia, mas para que ela não venha mais aqui me encher o saco. Aí ele fez justiça. Se ele foi para o inferno ou não, não sei. Acabou fazendo, né? A motivação não foi boa não, ele só fez para a mulher não vir mais. Mas fez. Se não tivesse feito, estava condenado. Mas também não sei se foi para o céu também não, né? Sei lá quantas ele tratou desse jeito. E mesmo se foi para o céu, vai ter que pagar. Por que ele deixou ela esperar tanto tempo? Tinha a obrigação de fazer justiça logo. Nem favor. Aí o Senhor acrescentou. Então a história é essa: a mulher veio durante muito tempo, não queria fazer, finalmente ele fez, para ela não ficar mais enchendo o saco dele. Aí nosso Senhor disse: escutai o que diz esse juiz injusto. Se é injusto, ele não foi para o céu. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Certamente. Se um juiz que é injusto fez a justiça porque a mulher estava enchendo o saco dele, imagine Deus quando eu rezar. Por isso que tem ligação com a oração. Por isso que ele mandou rezar sempre. Toda oração que você fizer é como a viúva que está diante do juiz. E nosso Senhor não é injusto, nosso Senhor é justo. Ele escuta tudo. Qualquer oração que você fizer, nosso Senhor está escutando. Se ele não responder, é porque ele tem algo melhor. E a gente não entende, às vezes pede a paciência, né? E às vezes você pede uma graça, aquela graça vai lhe afastar de Deus. Então ele não dá. Recorde aqueles 10 leprosos, né? Foram tudo curados, só voltou um. Só um foi salvo. Os outros 9 foram salvos. Era melhor que não tivesse sido curado. Então, tem graça aí, tem cura aí, que é melhor que você não seja curado, não. Porque quem sabe se você não vai se afastar de Deus depois da cura? Né? Então é melhor não ser curado, ficar pedindo. Ao menos está do lado de Deus.
Então, qualquer oração, a menor Ave Maria, glória ao Pai, um amém que você diga, Deus ouve. Ele não é surdo, não é boco. E Ele vai responder na hora certa. E melhor ainda, porque se Ele não der aqui, Ele vai dar depois daqui, e vai lhe dar o céu, que é o melhor, é o que tem, é o céu, né? Não é a recompensa daqui. O problema é que a gente quer a recompensa daqui, né? Aí quer uma coisa, outra coisa, não sei o quê, uma casa, um carro, um emprego. É bom, não é ruim não, se não tem, né? Mas se Deus quiser alguma coisa melhor para você, por quê? Ele não teve carro, nem casa. Ele vivia na casa dos outros, vivia na casa do Pedro, né? Ele mesmo não tinha nada. Aí nós queremos uma ruma de coisa toda hora. Tá certo, e se Ele não quiser lhe dar? Vai lhe dar depois. Vai lhe dar o céu. Se a gente não receber aqui, recebe depois daqui. Quem pede? Mas tem que continuar pedindo, como a viúva. Ela pediu até que conseguiu. E o juiz era ruim. Imagine Deus que é bom. Ele vai nos dar. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que dia e noite gritam por Ele? Será que vai fazê-los esperar? Vai não. Não vai, porque essa vida nossa passa muito depressa, né? Eu, quando tinha 20 anos, pensava que ia morrer com 30. Hoje, com 60, acho que não vou morrer mais não, porque está demorando muito. Está demorando muito. Pois é, pois a vida passa muito depressa. Com 60 eu estou descendo a ladeira há muito tempo, né? Se tiver mais 20, olhe lá, e é cheio de coisa, vai começar a aparecer, já apareceu um bocado de coisa, né? Então, tenha confiança, continue pedindo, porque vem a resposta. Pois bem, essa é a primeira parte da história. Está entendido ou não? Ficou entendido? Então o que é que você tem que fazer? Rezar sempre. Muito bem. Só que tem o último versículo, que ele acrescenta outra coisa. Podia terminar aí, não termina. Ele vai dizer assim: o começo ainda é igual. Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Ótimo. Tem a ver ainda com o que estava antes. Mas agora não tem não. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? O Filho do Homem é Ele. É a profecia de Daniel 7, 13 e 14. Depois de contar essa história, ele disse assim: mas, aí botou mais, né? Está aqui, né? Mas, quando eu voltar, será que eu vou encontrar fé sobre a terra? Ele está botando como uma dúvida, né? Ele fez uma pergunta. Essa pergunta que tem que responder é você e eu, todo mundo que está escutando. Ou seja, se as pessoas pararem de pedir, tem a ver com o que ele falou, né? Se as pessoas pararem de rezar, pararem de pedir, quando ele voltar não vai ter mais fé na terra não. Hoje a gente vê um grande distanciamento de Deus. Eu falo muito disso, né? Fora da igreja e dentro da igreja. Pior que agora está dentro da igreja também. E gente ensinando coisa que não é de Deus, dentro da igreja. E como é que eu sei que se é de Deus? Se é de acordo com a palavra de Deus, é de Deus. Se não é, é contra. É fácil. Aí tem igreja aí na Alemanha, não sei o quê, em outros cantos. Mas aqui também tem, no Brasil, tem gente que é a favor de desobediência do Papa, né? Criar coisa que não é de acordo com a doutrina. Tem religioso a favor de aborto, religioso, dentro da igreja a favor de aborto. É melhor sair, né? Então, se a gente parar de rezar, primeiro sinal é começa a fazer um bocado de coisa que não é de acordo com a palavra de Deus. E essas coisas estão acontecendo hoje dentro da igreja. São poucos que têm fé hoje. Falei, né? A Covid aí, muita gente se afastou. Não perca a fé, irmão. Não perca a fé. Você pode perder tudo, mas não perca a fé não.
Como é que eu preservo a fé? Rezando, não falou? É a água da plantinha lá que você vai aguar todo dia. Mas, se você vai deixando, começo rezava um terço todo dia, agora só reza metade do terço. Começo acordava, fazia o sinal da cruz, agora é bem rápido, ninguém nem vê, né? Vai dormir, não diz nada, não reza. Como é que você quer ter fé? Que vocês, ao menos, vocês estão aqui, vocês estão vindo, e quantos que não vêm mais para a igreja? Falei já, o nosso bairro tem 40 mil habitantes, 40 mil. Quem vem para a igreja é nem 1% de 40 mil. Cadê os outros? Como é que tem fé? Se vive numa vida de correria, sei lá, de preocupação, disso, daquilo. Como é que tem fé? Se nós que estamos na igreja, lutando, é difícil. E quem está fora? E muitas vezes são da família de vocês, da minha também, né? É pai, é mãe, é irmão, é não sei o quê, sobrinho, filho, filha. Então, menos nós que estamos escutando, vamos rezar para a fé não desaparecer. Porque senão desaparece. A pergunta foi Nosso Senhor que fez, né? Aí tem a leitura do Êxodo, a leitura inicial do livro do Êxodo. É do tempo do Moisés. No tempo de Moisés, Israel estava em guerra. Aí tem guerra? Tem. No Antigo Testamento tem. Hoje também não tem. A gente fica reclamando, né? Tem a guerra da Rússia aí com a Ucrânia. A Rússia invadiu a Ucrânia, né? Hoje tem 4 focos de guerra no mundo, que a gente sabe, né? Fora outros, né? Tem essa da Rússia, tem a China com Taiwan, tem a Coreia do Norte com a Coreia do Sul, tem lá Israel. O mundo está em guerra, não deixou de estar em guerra, não. A gente que pensa, né? Pois bem, então Israel estava em guerra contra um tal de Amalecita. Aí chamaram Moisés. Para quê? Para rezar, para interceder. E pode interceder na guerra? Pode, não está aqui? Imagine o povo da Ucrânia que está sendo massacrado. Se nem rezar, como é que pode? Mas também, se ficar só rezando, vai morrer. Eles têm o direito de se defender? Tem? Tem ou não tem? Tem, claro, meu filho. Se invadir o Brasil aqui, vamos se defender, tem conversa não. Rezar e lutar. Na guerra tem que ser assim. Aí se o inimigo entra, aí vai matar a gente. Se a gente matar eles, é pecado? É pecado? É não, é defesa, né? Você não pode invadir outro país e matar o povo, isso aí é pecado mesmo, como a Rússia está fazendo. Mas se você está lá, como também a pessoa está em casa, né? Aí entra um caba para roubar armado. Aí se você atira, é pecado? É não, você está se defendendo. Não é pecado não. Aí tem gente que fala que não pode, tem que desarmar todo mundo. Pô, desarma. Aí quando for invadido vai querer uma arma. Então chamaram Moisés, aí ele começou a rezar pelo povo que estava na guerra. Tem também um sentido espiritual. Nossa vida é uma guerra espiritual contra o mal, contra o demônio, contra o pecado, contra a carne, contra isso, contra aquilo também. Aí tem que rezar e lutar. Aqui era guerra mesmo. E segundo a leitura, essa guerra durou um dia todinho. Até que foi pouco, né? Às vezes essa outra aí está quase um ano, né? Essa aqui era de um dia a guerra. De manhã até a noite, Moisés levantou os braços e começou a interceder pelo povo. Quando ele mantinha os braços levantados, o povo ganhava. Aí quando ele cansava, o povo perdia. Aí o que é que fizeram? Estava lá Arão e Ur. Arão é irmão dele. Aí botaram uma pedra, não tinha cadeira. Moisés sentou. Aí um levantou um braço esquerdo, o irmão dele, e o outro o braço direito, para ele não se cansar. Aí ele ficou o dia todinho assim. Assim mesmo, eu acho que cansou, né? Aí Israel venceu a guerra. Então, para vencer guerra, seja espiritual ou não, tem que rezar.
Mas, se for invadido por outro povo, tem todo o direito de se defender. Isso é doutrina da igreja também. Aí tem a segunda carta de Paulo a Timóteo. Ele fala assim: caríssimo, Timóteo era um discípulo de Paulo, que Paulo fez dele bispo. O começo da igreja, para ser bispo, era bem facilzinho. Era só botar a mão em cima da cabeça da pessoa, pronto. Hoje tem toda uma consulta, não sei o quê. Não sei. Mas não era assim não, era bem fácil. Aí Paulo fez dele Timóteo bispo. Paulo fundava uma igreja, não podia ficar lá, deixou Timóteo como bispo lá. E diz: permanece firme naquilo que aprendeste e aceitaste como verdade. Mesma coisa Paulo está dizendo para você e para mim. Eu tenho que permanecer firme naquilo que eu aprendi como doutrina da igreja, como catecismo, como palavra de Deus, como verdade. Então, se alguma coisa é verdade, eu tenho a obrigação de anunciar. Você também tem. Só quem tem respeito humano tem medo, né? Aí não anuncia, com medo. Às vezes está numa roda de amigo, aí fica só falando besteira, podendo falar da palavra de Deus, né? Pois é a obrigação de todo mundo anunciar a verdade. Anunciar aquilo que a gente aprendeu. Aí, mas não pode ficar só no catecismo não, tem que ler a palavra de Deus, tem que escutar o que vocês estão escutando, né? Tu sabes de quem aprendeste. Timóteo aprendeu de Paulo, Paulo aprendeu de outro. Quem me ensinou o catecismo foi minha avó, né? Então cada um aprende de outro, né? Mas depois eu tive que estudar também, né? Podia ficar só com aquilo, né? Desde a infância conhece a Sagrada Escritura. Irmão, você tem que ler a Sagrada Escritura, você tem que ler a Bíblia. Em casa mesmo, não é só aqui não. Como é que vai aprender? Ao menos o Evangelho todo dia, né? Elas têm o poder de comunicar a sabedoria. Você quer sabedoria? Pois leia a palavra de Deus, que conduz à salvação. Você quer ser salvo? Pois leia a palavra de Deus. Pela fé em Cristo Jesus. A fé que nosso Senhor falou, está falando de novo. Então, no Evangelho, quem rega, quem faz a fé crescer é a oração. Aqui é a palavra de Deus. Então leia a palavra e reze. Se você quiser ter fé, quando o nosso Senhor voltar. E Ele está voltando. Toda escritura é inspirada por Deus. Escritura da palavra que ele está falando, qualquer escritura não. Às vezes tem escritura boa, que você pega um romance bom aí, não esses romances de hoje que não tem nada, né? Mas pega Machado de Assis, José de Alencar, tem coisa boa. Mas mesmo aquelas coisas boas, não se compara com a escritura não, porque a escritura é inspirada por Deus. Ali não é não. Ali é inspirada por um homem. Então é melhor ler a escritura sagrada. Se você ler a Bíblia toda, sabe quantos livros você vai ler? Alguém sabe quantos livros tem a Bíblia? 73. Se você ler ela todinha, você leu 73 livros. Aí vão te chamar de biblioteca ambulante, né? Lá vai a biblioteca andando, olha, né? Pois leia, 73 livros, cada um mais bonito que o outro. Então é inspirada por Deus e é útil para ensinar. A Escritura nos ensina para argumentar, para corrigir, para educar na justiça. A Escritura nos ensina tudo isso. Ela nos ensina a argumentar, nos ensina a ensinar, nos ensina a corrigir o que está errado, educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, que Deus quer que a gente seja perfeito, irmão, irmã, e qualificado para toda boa obra. Deus quer que eu faça obra boa. E não faça nada, e não fique calado, e fale. Estamos dizendo aqui para ensinar. Diante de Deus e de Jesus Cristo, que há de vir a julgar os vivos e os mortos, não, o Senhor vai julgar. Essa é a minha esperança mesmo. Eu tenho uma grande confiança nisso. Isso que me faz mesmo falar mesmo, e gritar e dar carão, né? Porque o nosso Senhor é justo, e toda essa injustiça que eu vejo, Ele vai julgar. Em virtude da sua manifestação gloriosa, quando Ele voltar, e do seu reino. Aí Paulo vai pedir uma coisa para o Timóteo. Está terminando. Eu te peço com insistência. Paulo vai pedir com insistência, como a viúva lá, que ele insistiu.
O que Paulo vai dizer? É o último versículo. Proclama a palavra. A palavra de Deus ela não é lida não, ela é proclamada. Por isso que eu falo bem alto. E no começo eu digo bem devagar. Proclamação. Não é assim não que eu digo? Porque é uma proclamação, não é só uma palavra não, qualquer não. Proclama a palavra. Insiste oportuna ou importunamente. Fala toda hora. Faz 7 anos que eu falo dessa palavra aqui. Querendo ou não escutar, eu falo. Está aqui, eu me baseio aqui nessa palavra. Proclama a palavra dia e noite, oportuna ou importunamente. Na hora de falar a palavra de Deus, fale. E grite, fale com autoridade. Argumenta, repreende, aconselha. Eu procuro fazer. Por que esse padre fala tanto? É isso aqui, eu já li essa palavra, né? Tem outra também que Paulo vai dizer: ai de mim se eu não evangelizar, ai de mim, mesma coisa eu pego para mim, né? Ai de mim se eu não ensinar, se eu não catequizar, se eu não evangelizar. É uma obrigação que eu tenho, eu não estudei, pronto, é obrigação. Mesma coisa que o juiz tem que fazer justiça, eu tenho que ensinar. O padre tem a obrigação de fazer homilia, não é se ele quiser não, ele tem a obrigação. Portanto, se o padre não fizer homilia, vá lá no altar, faça. Você tem a obrigação. Né? Proclama a palavra, insiste oportuna ou importunamente, argumenta, repreende, aconselha. Aí no final ele diz, com toda paciência e doutrina. Paciência eu não tenho não. Aí não, senhor, isso aqui eu não tenho não. Eu argumento, eu brigo, eu dou carão, mas paciência eu não tenho não. Tem que reconhecer, né? Eu vou dizer bem aqui que eu tenho paciência, né? Estou tentando, né? Estou tentando, mas aí com toda a paciência, eu leio bem depressa, com toda a paciência, né? E doutrina. A doutrina eu procuro saber, né? Mas certamente tem que ter paciência também, né? Quando eu tiver, né? Eu já disse, né? Eu só vou para o céu se eu for Marte, senão eu passar um bocado de tempo no purgatório. É uma ruma de impaciência aí. Pois bem, irmãos, mas é para todos nós isso aqui, viu? Não é só para mim não. O anunciar a palavra é todo mundo. O proclamar é para todo mundo. O ensinar é para todo mundo. Você que é pai, você tem a obrigação de ensinar seu filho a rezar, ler com ele a palavra, né? Você que é mãe também, né? É obrigação nossa isso aqui, né? Vamos tentar fazer, né? Se a gente tentar rezar, como nosso Senhor falou, insistir na oração, ler a palavra, ensinar a palavra, proclamar a palavra, argumentar, anunciar, insistir, oportuna ou importunamente, a gente vai receber a recompensa. Eu não quero receber a recompensa aqui não, mas depois daqui eu quero. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvada e vossa mãe, Maria Santíssima.